Bom, vamos lá, vamos falar de neurociência da depressão então. Já tivemos na nossa primeira parte falando sobre ansiedade, agora eu vou falar só sobre algumas teorias que nós temos com relação à depressão. A depressão é um transtorno multifatorial. Provavelmente o Felipe vai falar mais disso, falando sobre por que depressão não é doença, né? O Felipe foi a primeira pessoa que eu vi falando disso, resolvi pesquisar mais e realmente não é uma doença. Porque é um transtorno multifatorial, nós temos muitas possíveis causas para a depressão. Quais são as teorias que nós temos? Bom, eu já mostrei para vocês a questão das sinapses químicas, certo? Mostrei para vocês que basicamente nós temos um terminal pré-sináptico, que é a terminação nervosa de um axônio de um neurônio, liberando neurotransmissores que vão se ligar aos dendritos de outro neurônio, que vão então levar à ativação desse outro neurônio. Isso aqui ficou claro para vocês sobre como que acontece uma sinapse? Tá. Por que é importante entender isso? Nós temos dois neurotransmissores que são os principais para a gente falar de depressão, que são a noradrenalina e a serotonina. A noradrenalina, ela induz excitação física e mental e bom humor. São algumas dos principais funções da noradrenalina. Ela mantém a pressão em níveis normais e nós temos a serotonina, que ela é muito relacionada a um efeito no humor, memória, aprendizado, alimentação, desejo sexual e sono reparador. Então esses dois neurotransmissores são os principais relacionados ao bem-estar, à felicidade, ao prazer, e durante muito tempo e até hoje, nós acreditamos de que esses neurotransmissores são os dois principais em caso de depressão. A pessoa está tendo algum tipo de deficiência na disponibilidade desses neurotransmissores. Então, a depressão poderia ser causada por uma deficiência na transmissão monoaminérgica. O que é monoaminérgica? Esses dois neurotransmissores são chamados de monoaminas. Então, essa é a teoria das monaminas, sei lá mais o que a gente fala sobre a depressão. Bom, quais são as possíveis causas de uma pessoa ter uma deficiência na transmissão? Por que transmissão, pessoal? Porque a gente poderia pensar o seguinte: se essa pessoa está tendo uma deficiência de serotonina e noradrenalina, por que eu não posso simplesmente injetar ou ingerir serotonina e noradrenalina? Fazer uma injeção intravenosa de serotonina, porque a deficiência não necessariamente é na quantidade de neurotransmissores, mas sim na disponibilidade na fenda sináptica. Então, além disso, os neurotransmissores, eles têm efeitos dos mais diversos. Então, se eu simplesmente aumentar a concentração, eu posso levar a efeitos colaterais daquela pessoa. Então, o que eu quero fazer, na verdade, é que haja maior disponibilidade na fenda sináptica desses neurotransmissores. Então, por isso que a maioria dos antidepressivos são os inibidores da recaptação seletiva da serotonina ou da noradrenalina, porque você vai impedir que, vamos pegar aqui de novo, na sinapse, a gente vai impedir dos neurotransmissores voltarem e deixar eles com maior disponibilidade aqui, para eles estarem constantemente estimulando essas áreas, esses neurônios. Só que qual que é o problema? Infelizmente, o cérebro ele não começa a se adaptar e ele não começa a produzir ou manter mais por conta disso. Pelo contrário, na maioria das vezes o que vai acontecer é o seguinte: a célula aqui ela vai perceber, caramba, eu estou tentando recaptar a serotonina e não estou conseguindo. E ele vai entender isso como se fosse um problema. E os nossos neurônios eles são plásticos. Então o que ele vai fazer é começar a aumentar o número de recaptadores para tentar recaptar isso. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai precisar aumentar a dose. E é por isso que muitas pessoas acabam tendo que aumentar a dose, e às vezes elas até mesmo começam a ter muitos efeitos colaterais depois. E um outro problema também é que, como eu falei, o processo do psiquiatra, que é importantíssimo, mas muitas vezes ele é realmente tentativa e erro. Então, às vezes uma pessoa está com deficiência só em noradrenalina, mas ele começa receitando o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, às vezes não era o medicamento que ela precisava, aí você troca o medicamento. Existem outros que já são tanto serotonina quanto noradrenalina. E existem casos que nem isso, nem a outra coisa resolve. Eu não me lembro qual que é a porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta de pessoas que não respondem a nenhum tipo de antidepressivo. E detalhe, homens respondem a antidepressivos muito melhor do que mulheres. Por quê? Porque na grande maior parte da história científica nós fizemos experimentos com ratos machos. E justamente por isso a grande maior parte dos medicamentos foram desenvolvidos para funcionar em homens.
E aí os antidepressivos não funcionam tão bem em mulheres quanto funcionam em homens. Aquilo que eu tinha falado, por que não só suplementar com as monoaminas? Porque a deficiência na transmissão e na disponibilidade da fenda sináptica e não realmente na corrente sanguínea. Ficou claro isso aqui? Bom, então os antidepressivos geralmente eles são inibidores da recaptação da serotonina. Como, por exemplo, a fluoxetina, a sertralina, o citalopram, a paroxetina, todos esses medicamentos são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Está impedindo a serotonina de ser recaptada da fenda sináptica. As questões que eu falei, por que nem sempre há remissão do quadro? Tentativa e erro, a gente nem sempre... Na verdade, o psiquiatra quase nunca ele vai saber qual que é o neurotransmissor que há deficiência ali. Em segundo lugar, as causas não são exatas. Pode ser que não é nada disso que a pessoa está precisando. Pode ser uma questão muito mais realmente de condicionamentos do que realmente a deficiência lá. E terceiro, existem outras teorias sobre a depressão, que eu quero mostrar aqui para vocês agora. Tá? Ficou alguma dúvida sobre essa primeira teoria da depressão? Vou mostrar só mais duas teorias para vocês da depressão. Bom, deficiência na neurogênese é uma outra possível causa da depressão. O que é neurogênese? O processo de formação de novos neurônios ocorre no adulto em duas áreas do cérebro, que é o nosso sistema olfatório e também no nosso hipocampo, que é a nossa área de memórias, tá? Então, o adulto ele também forma novos neurônios. Até um tempo atrás, acreditava-se que o adulto não formava novos neurônios, mas ele forma. Tá? Então, mesmo na vida adulta, nós continuamos produzindo novos neurônios no nosso sistema olfatório e no nosso hipocampo, perfeito? Existem várias questões que podem estimular você a ter uma melhor neurogênese e também de manter esses novos neurônios, porque os neurônios serem formados não significa que eles serão mantidos. Basicamente, vários neurônios são formados e eles começam a competir. Só aqueles que conseguem fazer sinapses, conseguem fazer conexões, que realmente são mantidos no sistema. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Então tá aqui, ó, o nosso bulbo olfatório, que vai essas células ciliares aqui presente nessa região mais superior da nossa cavidade nasal, onde vai realmente captar isso, vai mandar para essa estrutura aqui do nosso cérebro, e aqui nós temos o nosso hipocampo também, que é a estrutura relacionada à consolidação de memórias. Bom, para que serve neurogênese? Você formar novos neurônios não é o que te permite memorizar, porque a memória, ela na verdade são conexões neurais sendo feitas, você não precisa formar um novo neurônio. Os neurônios já estão lá, mas eles se conectam de uma forma, gera uma rede neural, isso é a memória. Mas novos neurônios geralmente vão permitir você fazer pequenas diferenciações, então permite você ter uma flexibilidade no aprendizado, aprender com mais facilidade, você ter um reconhecimento detalhado de objetos e do espaço. Então, basicamente, permite fazer um ajuste fino da sua memorização. Você memoriza melhor com a formação de novos neurônios. Novos neurônios competem entre si para se inserirem no sistema. Então, se formou um novo neurônio, ele tem que se inserir de alguma forma. Eles vão todos competir, só aqueles que conseguirem fazer novas conexões que realmente vão se manter no sistema. O neurônio ele precisa ser estimulado e se manter através de LTP, que é aquele processo de plasticidade sináptica em que você está estimulando repetidamente uma determinada via neural, faz com que ela fique mais e mais reforçada. Então, o fato de você reforçar repetidamente uma determinada via neural faz com que ela tenha maiores chances de realmente se inserir no sistema. Exercícios físicos estimulam a neurogênese. Sabe qual que é a principal atividade já identificada para você conseguir formar novos neurônios? Corrida. É a principal atividade que leva você a estimular a produção de novos neurônios. Só que isso não quer dizer que eles serão mantidos. Leitura permite manutenção de novos neurônios. Atividades aeróbicas permitem com que você tenha maior formação de novos neurônios. Você estimula a neurogênese com corrida, com exercícios aeróbicos. E a prática da leitura permite a manutenção desses novos neurônios. E estresse inibe a neurogênese. Rotina matinal ideal para que você previna diversas doenças psíquicas, fisiológicas, Alzheimer. Todo dia você acordar e fazer 3 coisas: exercício físico, meditação, mindfulness e leitura. É a rotina matinal ideal. Então vamos lá, o que isso tem a ver com depressão? A depressão poderia ser causada por uma deficiência na neurogênese.
Quase todos os neurotransmissores podem levar uma célula-tronco. O que é uma célula-tronco? Uma célula que ainda não se diferenciou em um neurônio. Ela está lá pronta para se transformar em um neurônio. Quase todo neurotransmissor pode levar uma célula-tronco a se diferenciar em um neurônio. Então as pessoas pensam, caramba, então esse poderia ser o porquê que alguém que toma antidepressivo melhora. Não é realmente porque a pessoa tinha uma deficiência da serotonina em si, mas porque os antidepressivos vão levar ao aumento da neurogênese. E o fato da pessoa criar novos neurônios vai levar com que ela crie novos aprendizados, maior flexibilidade e tudo mais, e isso poderia curar a depressão, entre aspas. Poderia tratar a depressão de alguém. Então, é bom, você não sabe se realmente essa é a causa da depressão do seu cliente, mas é sempre bom você incentivar ele a praticar exercício físico, leitura, calm mindfulness, tá? Então essa é a segunda teoria sobre depressão, deficiência na neurogênese. Vamos para a última teoria da depressão, então. E quando os neurotransmissores... Está errado, eu acho que era para ser antidepressivos. Viajei na maionese. E quando os antidepressivos não funcionam, ou seja, a pessoa toma tudo quanto é tipo de antidepressivo e nada resolve o caso dela. Às vezes ela até faz psicoterapia e tudo mais. Bom, aí nós temos essa teoria do trígono das abênulas, que eu já cheguei a falar com vocês quando a gente está falando sobre o sistema de recompensa. O sistema de recompensa, geralmente, ele vai estimular um núcleo accumbens que tem a ver com prazer. Mas se por acaso você se frustra, ou seja, está naquele jogo de azar, está lá, vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder, perdeu. Trígono das abênulas vai se ativar, que é a área relacionada à frustração, que fica no nosso núcleo do epitálamo, que é lá do nosso diencéfalo, e que pertence também ao sistema límbico relacionado a emoções e memórias. Tá? Então, a terceira teoria que eu quero mostrar para vocês é que a pessoa tem uma ativação disfuncional do trígono das abênulas, por algum motivo. Que motivo? Não sei. Pode ser genético, pode ser experiências passadas, a gente não sabe de muita coisa sobre depressão, mesmo que nós tenhamos inúmeros pesquisadores no mundo inteiro. A gente sabe muita coisa, mas ainda falta muito. Olha aqui onde é que fica o trígono das abênulas. Nossa, vamos achar isso aqui. Essa aqui é a estrutura mostrando o nosso tronco encefálico e tudo mais. Trígono das abênulas, vamos achar ele aqui. Aqui, trígono das abênulas. Estão vendo aqui? Aqui está o trígono das abênulas, nosso cerebelo, a ponte bulbo, mesencéfalo, epitálamo, logo aqui em cima, trígono das abênulas. A depressão poderia ser causada por uma ativação inadequada dos núcleos do trígono das abênulas. Perfeito? E essa é a terceira teoria da depressão. Então, o que eu queria mostrar para vocês é a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles são um pouco mais claros. A gente sabe que ela é a reação de medo a um estímulo que não está presente. Tem todo aquele processo do córtex pré-frontal, ativar a amígdala para o eixo HPA, libera cortisol e blá blá blá. A depressão multifatorial. Mostrei algumas teorias aqui para vocês e algumas saídas comportamentais para estimular isso.